Tratado da conformidade com a vontade de Deus, de Santo Afonso Maria de Ligório. Sobre a enfermidade, Santo Afonso diz: a enfermidade é a porta do toque da alma, porque a enfermidade e a doença descobrem o caráter da virtude que a alma possui. Se uma pessoa não se desassossega, se não se queixa, se não dá inquietação, se obedece às pessoas que a tratam e aos seus superiores, e se está perfeitamente tranquila e resignada à vontade divina, estes são sinais de que possui muita virtude. Mas o que diremos daquele doente que se queixa e diz que não é bem tratado, que as suas dores são insuportáveis, que nada melhora, que o seu médico é ignorante, e o mesmo e que mesmo algumas vezes se queixa, ou seja, e que o mesmo algumas vezes se queixa que a mão de Deus pesa sobre ele. São Boaventura relata na vida de São Francisco que o santo, achando-se atacado de extraordinários padecimentos, ouviu um dos seus religiosos que disse: Pai, pedi a Deus que vos trate mais benignamente, porque a sua mão carrega demasiado sobre vós. Ao ouvir isto, replicou São Francisco em alta voz: Se eu não soubesse que o que dizeis procede da simplicidade, não vos quereria ver mais, por vos terdes atrevido a repreender os juízos de Deus. Dizendo isto, visto que estava fraco e extenuado pelas dores e pela moléstia, lançou-se fora da cama, sobre o chão duro, e beijando-o exclamou: Mil graças te sejam dadas, ó Senhor, pelo padecimento que me mandaste. Peço-te que me mandes um maior, se essa for a tua divina vontade. Então aqui vemos que São Francisco pede ainda, não é, um padecimento maior, porque ele já acha que tudo o que está a acontecer é vontade de Deus. Não deixa de dar graça a Deus, mas pede ainda mais padecimento, se essa for a vontade de Deus. O seu filho espiritual, digamos assim, não é? Porque ele era o pai espiritual, era o reitor ali, digamos assim, não é? Era o superior e então era tratado como pai. Então um dos seus filhos, né? Um dos seus irmãos também, entre aspas, acha que Deus está a ser duro com o seu pai espiritual, está a ser duro com o seu superior. Mas o seu superior diz que não. Se é a vontade de Deus que aconteça assim, não é? Que assim seja. Então, continuando aqui, vou repetir. São Francisco diz: Mil graças te sejam dadas, ó Senhor, pelo padecimento que me mandaste. Peço-te que me mandes um maior, se essa for a tua divina vontade. Desejo que me aflijas e não me poupes na menor coisa, porque o cumprimento da tua vontade é a maior consolação que posso receber nesta vida. Esta conformidade refere-se também à perda de pessoas que promovem o nosso bem temporal e espiritual.
pessoas bastante devotas são muitas vezes culpáveis neste ponto, não se resignando às divinas determinações. A nossa santificação deve proceder de Deus e não de nossos diretores espirituais. Então aqui ele faz referência também, não é? Aquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida que nos fazem bem, né? Um bem temporal ou um bem espiritual. Um bem temporal, vamos assim dizer as coisas que têm a ver com a carne, não é? Satisfação daquilo que é nossas necessidades, né? As preocupações do dia a dia, daquilo que o corpo precisa e tudo o resto, né? Enquanto estamos aqui nesta terra, né? São esses bens temporais, bens que passam, assim como aqueles que nos ajudam, né? Na matéria dos bens espirituais, né? Que nos dão direção espiritual, que nos ajudam com conhecimento espiritual para alimentar a nossa alma, né? Nossa alma é aquilo que não passa. O nosso corpo passa, a nossa alma não passa. Veio de Deus e para Deus vai voltar. Então ele acha que há pessoas, não é? Que Deus coloca na nossa vida que nos fazem um bem, né? Passageiro ou o bem que tem a ver mais com o espírito. Acha que muitas das vezes devemos nos conformar também quando Deus tira essas pessoas do nosso caminho, né? Ele deu, se ele entender que tem de tirar essas pessoas, então ele vai tirar. Tudo é para o nosso bem, não é? Tudo é para o nosso bem. E a gente deve contar mais com o próprio Deus mesmo, não é? Se estar entregue à vontade de Deus, aquilo que Deus quer para a nossa vida é que temos de aceitar, não é? E ele fala aqui que a nossa santificação deve proceder de Deus e não dos nossos diretores espirituais, não é? Não de quem nos ajuda, mas simplesmente de Deus, né? Então ele acha que não dá para nos apegarmos, né, a essas pessoas porque não vão nos fazer bem, não é? Não vão deixar, digamos assim, desenvolver, fazer bem no sentido de se a pessoa se apegar, né? O nosso apego não pode estar a pessoas aqui na Terra que nos fazem bem, não é? Até aqueles que nos fazem o bem espiritual, que nos dão direção espiritual, que nos orientam. Não devemos ficar apegados à pessoa, não é? Acolher com amor e aceitar o que eles fazem, né? Por nós, a ajuda que nos dão, mas não se apegar a essas pessoas, né? Mas sim a Deus, porque a santificação vem de Deus, não é? Então devemos tomar atenção nesse aspecto, né? Porque quando Deus achar que talvez as pessoas estão a fazer mais mal do que bem para a nossa própria alma, Ele pode entender tirar essas pessoas do nosso caminho para que nós não criemos apego a elas, não é? O nosso apego, a nossa... devemos nos orientar por aquilo que Deus quer de nós, né? Devemos nos apegar a Deus, né? E fazer todas as coisas só por Deus, por amor a Deus, não pelas pessoas, né? Então, continuando aqui, é sua vontade que nos aproveitemos destas pessoas que Ele coloca no nosso caminho, não é? Como guia da nossa alma. Quando nos dá, devemos aproveitar. Porém, quando nos tira, devemos conformar-nos e aumentar a nossa confiança na sua bondade, dizendo: Tu, ó Senhor, me deste este socorro e agora o tiraste. Bendita seja para sempre a tua vontade, porque tu mesmo suprirás essa falta e me ensinarás como te devo servir. Igualmente devemos aceitar das mãos de Deus outra cruz qualquer que Ele se digne enviar-nos. Mas tantos padecimentos, direis vós, são castigos. Eu respondo: acaso são os castigos que Deus nos envia nesta vida, graça e benefício? Acaso não são os castigos que Deus nos manda nesta vida
graças e benefícios, então não podemos dizer que tudo aquilo que sofremos, né? Quando os padecimentos são muitos, ficamos a meter o pensamento no castigo, né? Que é castigo de Deus, estou assim, talvez seja castigo de Deus, né? Algumas pessoas dizem, por que eu? Por que eu? Né? Então, Santo Afonso diz que o castigo que Deus manda também para nós é graça, é benefício. É graça e é benefício. Porque se Deus nos quer para Ele, vai nos alcançar através do amor ou através da dor, né? Como se diz. E Deus manda castigo? Manda, realmente. Quando Ele ama muito o seu filho e quer o seu bem, permite que ele tenha alguns padecimentos, né? Para ele dar conta que realmente só Deus basta, né? Tudo nesse mundo passa, só Deus basta. Então, seja o que for que eu tiver que passar, é confiar e se entregar à vontade de Deus, como o Jó, na sua enfermidade também dizia, né? Se de Deus recebi todo o bem, não é? Por que não receber os males? Ou seja, as enfermidades, as coisas que estão a acontecer, que não são boas, por que não aceitar, né? Então, se é Deus, que seja feita a vontade de Deus. Assim como Deus também permitiu, né? Naquela história do filho pródigo, que o filho fosse, né? Muitas das vezes os filhos não querem ouvir ao pai, não querem obedecer aos pais, e nós também, em relação a Deus, muitas das vezes não queremos ouvir os direcionamentos de Deus, as inspirações de Deus, queremos fazer as coisas à nossa vontade. E nem sempre as coisas à nossa vontade dão certo, né? Então o filho pródigo achou que aquilo era o caminho certo para ele, pedir as coisas que lhe pertenciam, né? Da riqueza do pai e foi-se embora, né? Mesmo o pai dizendo que não seria bom ele fazer isso, mas ele não quis saber e foi, né? Então, sem muita experiência de vida, sem tantos conhecimentos, olha, ela achou que o viver se beneficiando daquilo que é a riqueza do pai, esbanjando as coisas de qualquer maneira, né? Tirando a cada dia. E sabemos que o tirar não é pôr, né? Um dia vai acabar. E aconteceu com ele, aquilo acabou, né? E depois ficou no sofrimento, né? Trabalhar sem ter até o que comer, tinha que comer as bolotas que os porcos, né, comiam. Até que ele viu que não, estou aqui a passar essa necessidade, né? Mas aquela necessidade, aquele sofrimento que ele passou, fez bem para ele, né? Foi um bem para ele pensar naquilo que ele deixou para trás, né? O bem que ele tinha junto do seu pai, da sua família. Então Deus também permite que passemos algumas necessidades, dificuldades, para a gente poder olhar para Deus, né? Porque todo bem vem de Deus. E então é isso, né? Deus permite algumas coisas menos boas, Deus castiga também, como diz, já disse também o padre Overland, né? Castiga e para o nosso próprio bem, não é para o nosso mal. Se a gente pensar e refletir, né? Até as coisas más que nos acontecem, Deus tem a sua razão e de certeza que algo de bom virá também daí para o nosso próprio bem, né? É só a gente confiar e nos entregar a Deus que Deus saberá e sabe sempre todas as coisas, né? Antes mesmo que nós percebamos qualquer situação, qualquer coisa que esteja a acontecer diante de uma situação menos boa, mas Deus sabe o benefício que ela trará futuramente. Quando você abrir os olhos, né? Vai compreender, mais lá à frente. Agora entendo por que Deus permitiu que isso acontecesse, né? Então há sempre uma razão para as coisas acontecerem. E mesmo aquelas que muitas das vezes é só a vontade maligna do homem, né, de fazer o mal, mas Deus tira sempre deste mal um bem, não é, para o seu filho. Quando acontece assim dessa forma, não é? Que não seja propriamente a sua vontade, mas a vontade do homem, né, a vontade má do homem, porque o homem com a sua vontade má pode fazer muito mal também ao seu próximo, não é? Então, quando assim acontece, porque ele é livre, tem um livre arbítrio, né? E pode fazer aquilo que ele quiser com seu livre arbítrio, né?
coisas boas e coisas más. Mas quando ele faz coisas más ao seu semelhante e que não é da vontade de Deus, ainda assim Deus procura tirar um bem deste mal, né? Deus ajuda os seus filhos e de alguns males Deus tira sempre benefícios, né? Então Deus sabe sempre todas as coisas, precisamos confiar, nos entregar a Ele, nos entregar à sua santa vontade, mesmo quando não compreendemos a vontade de Deus diante de situações complicadas e difíceis, de enfermidades, outras situações, né? Sempre confiar e entregar mesmo sem perceber. Pode ser que um dia você perceba, ainda aqui na terra, o porquê daquele acontecimento, e se não perceber aqui, também não se inquietar e se entregar à vontade de Deus, abandonar-se mesmo, porque futuramente, não é? A pessoa vai perceber, ainda que não seja nessa terra, quando estaremos com Deus, iremos perceber o porquê de muitas coisas, né? Que na terra não conseguimos entender. Sobretudo uma situação específica que gostaríamos de entender, mas não houve esse entendimento. Então, quando chegar a hora da verdade diante de Deus, tudo será claro, não é? Por isso precisamos nos entregar e confiar sempre na vontade de Deus, porque a divina vontade tem sempre o melhor e é o melhor para nós. Continuando aqui para finalizar, Santo Afonso diz: se o temos ofendido, é necessário satisfazer a divina justiça de algum modo, ou nesta vida ou na futura. Então, se nós temos ofendido a Deus, é necessário satisfazer a justiça divina, não é? Aquilo que Ele mandar, não é? Se nós somos maus, fazemos tantas coisas más e ofendemos a Deus, se Ele nos entender nos enviar algum castigo, não é? Então, é a sua justiça que está a ser feita, não é? Justiça divina, né? De algum modo a justiça divina recai sobre nós, não é? Por aquilo que a gente faz de mal também, né? Ofendemos a Deus, então é necessário também pagar, né? Por essas ofensas que cometemos, digamos assim, né? Porque todo o mal que a gente faz nessa vida, né, tem consequências. Então as coisas que fazemos de mal, né, para com Deus, também tem consequências, não é? Mas Deus não quer o nosso mal, ainda que permita alguns castigos, permita algumas correções, não é? É sempre para o nosso bem. Continuando aqui, vou repetir, né? Se temos ofendido, né, é necessário satisfazer a divina justiça de algum modo, ou nesta vida, ou na vida futura. A isto exclamaremos com Santo Agostinho: cortai e queimai aqui, ó Senhor, mas poupai-me na outra vida. E com Santo Jó: seja a consolação minha que, afligido com tristeza, Ele, Deus, não me poupe. Jó 6:10. Aquele que tem merecido o inferno deve consolar-se quando Deus o castiga neste mundo, porque isto lhe inspirará a esperança de que Deus o isentará do castigo eterno. Digamos então, quando Deus nos pune, o que dizia o sumo sacerdote Eli: é o Senhor, faça Ele o que for justo e agradável aos seus olhos. 1 de Samuel 3:18.